Olá pessoas, tudo bem? O objetivo da nossa aula de hoje é fazer uma introdução ao que é filosofia e as condições básicas de produção do pensamento, de construção do conhecimento dentro da reflexão, dentro das possibilidades do que é a condição humana. A ideia é construir aqui uma aula como se fosse a primeira aula de filosofia de vocês do ano. Então a gente tem como questão central a condição humana. Dentro da condição humana, um dos princípios mais fundamentais dela, que é a capacidade de produzir conhecimento. A gente sabe que uma das questões mais fundamentais da nossa natureza diz respeito à dualidade entre a condição de ser livre ou a condição de sermos determinados. Talvez essa é a grande questão que rege a natureza humana, a grande questão filosófica por detrás da nossa existência. Nós somos livres para agir ou nós somos determinados? E se somos determinados, somos por alguma essência, por Deus, por alguma esfera metafísica? Essa, sem dúvida, das questões mais importantes da história da filosofia e que iniciou ali, sobretudo, com as discussões ontológicas de Heráclito e Parmênides. A gente vai seguir muito disso ainda nos vídeos que gravaremos. Dentro desse recorte, o que é produzir o conhecimento? A gente pode, no mínimo, estabelecer 3 escalas de produção do conhecimento. Nós somos capazes de produzir um conhecimento imaginativo, oriundo, sobretudo, das artes, da ficção, da literatura, né? Da narrativa em alguma escala religiosa, já que a gente constrói cosmogonias religiosas, né? Desde a mitologia greco-romana, as narrativas indígenas, a tradição judaico-cristã. Nós produzimos conhecimento empírico. O que é um conhecimento empírico? É aquele que reporta a um fundamento experimental, laboratorial, sensorial. E a gente produz um conhecimento essencialista, que é aquele em que acredita numa essência, seja da razão ou da nossa própria natureza. Pois bem, o pensamento filosófico ele passa por essas 3 escalas. A gente constrói uma reflexão imaginativa, uma reflexão empírica e uma reflexão essencialista. A discussão filosófica ela tem engendrado em 2 pautas, que a gente também aqui destacou no quadro. A pauta do sujeito cognoscente e do objeto cognoscível. O que seria o sujeito cognoscente? Tudo aquilo que somos capazes de conhecer. Tudo aquilo que a filosofia pretende conhecer, formatar, formular. O que é o objeto cognoscível? É tudo que a gente pretende conhecer, né? O cognoscente é aquilo que a gente conhece, o cognoscível é aquele que pretende ser conhecido, o objeto, a coisa a qual o pensamento filosófico se direciona, né? Classicamente, a gente divide os saberes em 5 escalas. Nós produzimos 5 possibilidades de saberes. A mais rasteira delas, que é o senso comum, que é a primeira camadinha de saber. A religião, que é uma forma legítima de saber e que todas as civilizações construíram. As artes, que é o apelo estético, que é a capacidade de ressignificar o mundo. A ciência, que é um saber novo, oriundo ali da tradição humanista, do Renascimento, do Iluminismo. E a filosofia, que é o saber que nos interessa, especialmente no vídeo de hoje, um saber milenar, que ele é datado ali entre os séculos 7 e 6 a.C., então um pensamento que tem aí já mais de 2.600 anos de tradição. A filosofia é um saber que se autoriza a dar pitaco nessas outras estruturas de saber, na religião, nas artes, na ciência e no próprio senso comum, criticar o senso comum, né? E aí cabe a gente estabelecer algumas questões, por exemplo, o que é filosofia? Filosofia é uma ciência? A primeira pauta que a gente tem que entender é que filosofia não é uma ciência. Filosofia é um saber historicamente anterior à ciência. Filosofia, como eu disse para vocês, ela é datada da antiguidade arcaica, ali das colônias gregas na Ásia Menor, muito anterior da nossa compreensão moderna do que é a ciência. Portanto, a filosofia é historicamente anterior a qualquer atividade científica. Essa é uma primeira razão que nos faz entender por que filosofia não é ciência. Segunda razão, objeto de estudo. O que a gente pode identificar?
todas as ciências têm um objeto de estudo pré-determinado, um recorte temático pré-determinado que lhe incumbe a produção do seu saber. A filosofia se autoriza a refletir sobre qualquer pauta. A filosofia não tem um objeto de estudo previamente determinado. Essa é a segunda razão da filosofia ser um saber que se diferencia da ciência. Terceira razão, toda ciência necessita de uma base empírica, de um fundamento empírico. A filosofia não. A filosofia pode ser um saber empírico, mas ela não é obrigada a ter um fundamento empírico. A filosofia ela pode ser um saber completamente teórico, completamente conceitual e abstrato, ao contrário do conhecimento científico, que ele tem que ser sempre de base experimental, laboratorial, independente se é ciência da natureza ou ciência humana. Quarta razão, o conhecimento filosófico não pretende atingir uma universalidade. Com isso eu quero dizer que não há a pretensão de verdades universais dentro da filosofia. Alguns filósofos até buscavam isso, Platão, Descartes, mas a história da filosofia não produziu conhecimentos universais, ou seja, que uma mesma ideia seja universalmente válida para todos. A ciência ela tem a pretensão de atingir verdades universais. Não são verdades absolutas, a ciência muda com o tempo, mas enquanto algo é verdadeiro cientificamente, este algo ele é universalmente verdadeiro. Beleza? Há um quinto elemento que distingue o conhecimento científico do filosófico, que é o seguinte: a ciência ela está historicamente comprometida com as respostas. A ciência procura responder aquilo que ninguém consegue responder. A filosofia ela é de outro cenário. A meta do conhecimento filosófico é o de elaborar perguntas que ainda não foram feitas. Essa é a meta. Um filósofo, na antiguidade arcaica ou nos dias atuais, se faz filósofo quando elabora questões, inquietudes, questionamentos, dúvidas que ainda não foram formuladas, ou de um modo que ainda não foi formulado. Ou seja, a meta do conhecimento filosófico é o de inaugurar sistemas de pensamento no mundo. Por exemplo, Demócrito fez isso ao estabelecer as bases da química na antiguidade arcaica. Tales de Mileto e Pitágoras fizeram isso também na antiguidade ao fundamentarem as bases da matemática ocidental. Nietzsche, no século XIX, ao refletir sobre a mente humana, contribuiu e muito para que mais tarde tivéssemos a psicanálise como sistema de pensamento. O Foucault, ao escrever em 1961 A História da Loucura, contribuiu com o surgimento de movimentos antimanicomiais. A história da filosofia ela é marcada por criações de sistemas de pensamento. Nesse sentido, fazer filosofia implica em elaborar questões, trazer dúvidas que ainda não foram formuladas. Por isso a filosofia ela pode passear pelas mais diversas áreas do saber. Por isso, por exemplo, é um erro acreditar que a filosofia é uma área de humanas, porque ela não está restrita às humanidades. É óbvio que a filosofia em muito se ocupa com ética, política, cultura, sociedade, mas o saber filosófico extrapola esse universo. A filosofia ela pode passear pelas religiões, pelas artes, pela teoria da natureza e qualquer outra modalidade do saber. Filosofia é uma espécie de mantenedora e geradora de todas as formas de conhecimento. Por isso é uma disciplina tão fundamental na formação da condição humana, da história da humanidade. E temos aqui então uma introdução ao que discutiremos muito ainda em torno de outros vídeos, tá bom? Então por hoje é só, pessoas, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!